Olá, estamos aqui hoje para vermos um exemplinho a mais do assunto sobre funções, tá? Nesse exemplo de funções, a ideia é a gente mostrar um programinha um pouco mais complexo, com mais funções, e vamos até trabalhar também a estrutura switch case dentro deste exemplo, tá bom? Então, esse programinha aqui é o seguinte: nós vamos ter que na função main dele, né, receber por digitação dois números fracionários que vão simbolizar os lados de um polígono. Então, polígono é uma figura geométrica, né, que a gente vai poder estar trabalhando, no caso aqui nesse programinha. Então, nós vamos receber dois números que vão representar os lados dele, tá? No caso aqui seria para um quadrado e para um retângulo. E em seguida, vamos visualizar o seguinte menu, tá? Então, a gente, além de receber esses números, vai mostrar esse menuzinho aqui para o usuário, tá? Que é um menu de opções, onde o usuário vai poder escolher uma destas opções que estão aqui. Ou ele vai considerar que esses números que foram digitados é de um retângulo, então ele vai poder escolher a opção 1, que seria determinar a área desse retângulo. Se ele escolher a 2, é porque era para calcular o perímetro desse retângulo, tá bom? Agora, se ele considerou que esses dois números que ele digitou era de um quadrado, né? O quadrado tem os quatro lados iguais, mas de todo jeito ele tem que digitar dois valores, que é o que a gente pediu no começo. Então, ele digitaria na escolha das opções o 3 para dizer que ele quer determinar a área do quadrado, ou 4 para o perímetro desse quadrado. E se ele escolher a opção 5, ele vai sair do programa, tá bom? Então, retomando aqui, primeiro a gente vai no programinha receber dois números e depois vamos mostrar este menu de opções para que o usuário escolha, tá bom? A ideia aqui, tá, é a gente até ficar num loop mostrando este menu de opções, ou seja, a partir dos valores que ele mostrou aqui, ele vai poder estar aqui dentro fazendo mais de uma coisa. Ou seja, se era um retângulo, além de fazer a área, depois ele pode voltar e escolher a perímetro também, tá? E aí isso vai acontecer até que ele digite o valor 5, aí o programa vai encerrar, tá bom? Então, aqui está pedindo, então, que a gente use a estrutura switch case, que nós já vimos, né? Onde em cada case deverá ser chamada uma função correspondente a um dos itens do menu que ele escolheu, tá bom? Então, se, por exemplo, ele escolheu um, né? Eu vou num case 1, vai ser a área do retângulo. Então, é para eu chamar uma função que faça a área do retângulo. É isso que ele está dizendo aqui. Cada case vai ter que ir para uma função correspondente que faça algo que ele pediu aqui, tá bom? Para essa função, eu vou ter que mandar como parâmetro esses valores dos lados, então, vou ter que mandar os dois valores dos lados do polígono para ela. Essa função vai executar a funcionalidade que ela tiver que fazer, né? Ou calcular a área, o perímetro do quadrado ou do retângulo, e tem que retornar o resultado para o main, tá bom? Então, no main, basicamente, a gente vai ter, então, o recebimento disso, mostrar o menu, montar uma estrutura de switch case que vá para uma função específica, tá bom? Então, é isso que vai ter. Então, nosso programinha aqui, já de cara, a gente vê que vai ter 5 funções dentro do programa. A primeira é a main mesmo, que tem que existir, e vão existir mais 4, uma para cada um desses itens que estão aqui de 1 a 4, tá? Então, vamos ver como esse programinha ficaria aqui. Temos nossos includes. Eu coloquei aqui de cara a declaração das funções que eu vou trabalhar, tá bom? Então, além da main, eu vou ter essas 4 funções aqui. Então, lembrando que eu fiz isso porque eu construí as minhas funções depois do main, tá? Eu escrevi depois do main. Então, eu sou obrigada a vir aqui na área global, colocar todos os cabeçalhos de cada uma com seus pontos e vírgulas. Então, eu fiz aqui a declaração das funções usadas no programa, tá bom? Se eu tivesse feito todas elas antes do main, não haveria necessidade de fazer esse trechinho aqui. Já poderia começar a descrevê-las, tá bom? Então, eu fiz assim, mais para a gente relembrar também, e também porque eu quero começar a comentar o main com vocês primeiro. Depois a gente fala das funçõezinhas, tá? Então, aqui é a nossa área global. Então, vamos começar o nosso main, né? Coloquei nosso set locale.
Coloquei aqui a definição das variáveis que eu vou trabalhar, tá? Então, ó, a variável N1 e N2 que eu estou criando aqui são floats, são as variáveis onde eu vou receber por digitação os valores dos lados do polígono, ou do quadrado ou do retângulo, tudo bem? Então, vou receber aqui. E criei essa outra variável OP, mas eu criei ela como inteira, né? Porque nela eu vou receber o número da opção que o usuário escolheu, daquele menuzinho, tá? Ele vai ter que escolher qual opção ele quer fazer, né? E eu vou receber dentro dessa variável OP, tá bom? Então, aqui na sequência, eu já estou recebendo os meus dois valores, né? Coloquei lá, digite o valor de um lado do seu polígono, né? Recebi em N1, pedi o valor do outro lado do polígono, recebi em N2, tá? Então, já tá aqui bonitinho. Agora, aqui para frente, a gente teria que entrar naquela ideia que eu mostrei lá, que seria do mostrar o menu, tá bom? Então, como ficaria aqui? Eu vou colocar aqui uma estrutura de repetição, por quê? Porque a minha ideia é que quando o usuário escolher um item do menu, eu vou realmente executar alguma coisa na função e eu quero voltar para trás e ficar preso dentro do mesmo menu, até que o usuário digite 5, que é o sair do programa. Portanto, eu coloquei aqui, ó, a minha condição dizendo que enquanto a minha variável OP, né, for diferente de 5, eu vou fazer alguma coisa aqui dentro, tá bom? O que é o que a gente vai fazer aqui dentro? Então, tô abrindo o bloquinho dele, montei lá vários layouts, né? Onde o primeiro vai estar escrito menu, escolha uma opção. Mostrei os outros layouts mostrando tudo que tem, né, no menu. Então, vejam aqui, 1, 2, 3, 4, 5 com as suas possibilidades. E recebo alguma coisa nessa variávelzinha OP, tá bom? Então, ó, primeira vez, acabei de entrar no main, recebi os dois números, entrei nesse while, fico presa nele, tá? Então, ficando presa nele, eu vou estar fazendo o quê? Mostrando este menu com as 5 opções e esperando que o usuário digite alguma coisa, tá? Então, o que eu espero que ele digite em OP seja um destes números que estão aqui, de 1 a 5, tá bom? Bom, então agora eu teria que verificar qual o conteúdo dessa variável OP para e fazer alguma dessas funcionalidades que estão aqui. Eu poderia, então, estar trabalhando o if, né, que é estrutura condicional. Então, if OP igual a 1, vou chamar a função que faz a área do retângulo. Else, né, senão. If OP igual a 2, vou chamar a funçãozinha que calcula o perímetro do retângulo, e assim por diante. Tá bom? Mas o programa pediu para a gente não usar o if, usar a estrutura switch case, tá? Em cima desta variável. Então, vamos ver como a gente ficaria na continuação. Então, ainda estamos dentro do while lá atrás, tá? Então, continuando logo depois que eu recebi o conteúdo, já montei aqui um switch para testar o conteúdo da variável P. Vou fazer aqui meu primeiro case, tá? Então, caso a variável P tenha o conteúdo 1, tá? Eu vou chamar a função a área ret, tá? Porque 1 seria para área de retângulo, tá bom? Então, eu estou chamando a funçãozinha área ret, e como foi solicitado, estou mandando para ela o conteúdo das duas variáveis, da N1 e da N2, para ela poder calcular a área do retângulo, tá bom? Como ela é uma função que tem retorno, né? Porque ela deve me retornar o valor dessa área do retângulo, eu já coloquei a chamada dessa função dentro do próprio cout aqui, tá bom? Então, a gente tinha visto isso no retorno de funções, que é possível, tá? Então, se caso a minha variável P tem o valor 1, eu já começo de cara escrevendo cout, área do retângulo, e chamo a função área ret, tá bom? Passando esses dois valores. Quando ela for executada e ela me retornar alguma coisa, o valor vai ser voltado para mim e vai aparecer exatamente na frente deste conteúdo, lá no vídeo, tá bom? Então, ficou bem simples aqui. Eu poderia ter, nesse case 1, apenas chamado essa função, mas colocaria o retorno dela caindo dentro de uma variável que eu poderia ter criado, né? Aí, depois eu colocaria a área do retângulo e mostraria aquela variável, tá bom? Mas eu já fiz tudo isso numa linha só. E, ó, coloquei meu break aqui, tá bom?
Então, vamos ter a mesma coisa para o case 2, já colocando direto o Cout perímetro do retângulo, chamando a funçãozinha per_het, né, perímetro de retângulo, passando também o N1 e N2, com o seu retorno, mostrando na ideia aqui, e break. Se for o case 3, seria para uma área de quadrado. Então, vou para a funçãozinha área quad, mandando esses dois valores, tá? O retorno dela já vai direto para o vídeo. No meu case 4, eu estou chamando o perímetro do quadrado. Chamo a perquad, mandando os dois valores. Vai ser resolvido alguma coisa, o retorno vem e cai na frente dessa mensagem, com o seu break. O case 5, eu coloquei apenas a palavrinha break, tá? Então, lembrando que o nosso 5 lá no menu era sair do programa. Então, se o usuário tiver escolhido a opção 5 aqui, ó, não vai ser esse, nem esse, nem esse, vai chegar aqui no 5, eu vou simplesmente apenas dar um break para o usuário, tá bom? Ou seja, ele vai dar só um break, ele vai cair fora de tudo, e quando ele voltar lá no while, né, eu vou testar de novo a condição, né? O OP vai estar com 5, portanto, a condição vai dar falsa. Dando falsa, ele cai fora do while e vem fechar o main, encerrando o programa, tá? Então, esse é um recurso legal que a gente tem para fazer no menuzinho, tá? Ter uma opção que a gente caia fora. E aqui no caso, eu poderia até ter coisas para fazer, caso ele tivesse escolhido sair do programa, podia ser que eu tivesse alguns comandos para encerrar realmente o meu programinha, sei lá, se eu quisesse fazer aqui, aí daria o seu break. Vejam que eu também não coloquei nenhum default aqui, né? Por que eu não coloquei nenhum default? Porque eu não achei que, se o usuário não escolheu nada entre 1 e 5, não quis mostrar nada para ele, tá? Como o meu programa vai ficar preso no menu novamente, né? Ele vai voltar para lá e vai mostrar de novo o menu, tá bom? Então, lembrando que qualquer função que eu for aqui, né, para qualquer uma delas que eu for, eu vou cair fora do switch, que é essa chave vermelha, vou ficar presa no while, ou seja, mostrando de novo o menu, onde o usuário pode de novo escolher uma outra opção, que eu caio aqui, vou para algum lugar e volto no menu, e fico lá quantas vezes for necessário, até que o usuário me digite 5, tá bom? Então, essa é a parte do main. É todo esse trecho. Agora, vamos ver, então, o que faria cada uma dessas funçõezinhas, tá? Vamos descrever cada uma dessas 4 que estão aqui. Então, a área het era uma funçãozinha que calcula a área do retângulo, tá bom? Então, eu mandei para cá 2 valores, que estavam naquelas variáveis N1 e N2 lá do main. Criei aqui, então, dentro do parênteses, 2 variáveis de novo. Usei até o mesmo nome, tá? Uma N1 e N2, as 2 floats. Então, o conteúdo da N1 lá do main vem e cai nessa N1 aqui. O conteúdo da N2 de lá do main vem e cai nessa N2 daqui, tá bom? Aqui dentro do bloquinho, ó, eu teria que fazer a área do retângulo, que é multiplicar este valor por este valor. Então, ó, a gente já viu isso também, que num return eu posso ter uma operação aritmética. Então, eu já fiz direto, em vez de eu criar uma variável para receber o resultado dessa multiplicação e depois dar o return do conteúdo dessa variável, né? Eu coloquei direto um return N1 vezes N2, tá bom? Posso colocar um return, porque a minha função é tipo float, ou seja, ela retorna um conteúdo float. Esse conteúdo float, que é o resultado da multiplicação, volta lá para trás, para onde a gente viu, né? Aqui, ó, vai cair aqui e seria mostrado aqui em área do retângulo, tá bom? Então, é isso basicamente que faz na área het. E se eu tivesse chamado a funçãozinha área quad, tá bom? Que é a área do quadrado. Então, quadrado, na verdade, os 4 lados são iguais, tá? Mas eu deixei todo mundo padrão, com N1 e N2, tá? Uma maneira que eu quis descrever assim, tá? E, na verdade, eu teria que fazer a multiplicação também. Então, se o quadrado, ele é 4 por 4, é só fazer, viria o valor 4 aqui, um valor 4 aqui, eu faria 4 vezes 4, né? Já daria o meu 16, voltando o valor. Só que eu testei aqui dentro da funçãozinha, coloquei um if, tá? Por quê? Porque já que é um quadrado, o valor de N1 tem que ser igual ao N2 para poder ser multiplicado, porque senão ele não é um quadrado, ele seria um retângulo. Então, eu fiz até um if aqui perguntando se o conteúdo de N1 for diferente do N2, aí eu dou uma mensagem dizendo, ó, esses valores não são de um quadrado,
e vou embora dessa funçãozinha. Coloquei até um return 0. Eu fui obrigada a retornar um valor, porque a minha função é tipo float, ela tem que retornar um conteúdo float, tá? Um valor numérico. Então, eu retornei um 0. Então, agora, se não for diferente aqui N1 de N2, então significa que eles são iguais, então realmente ele é um quadrado, eu posso vir aqui, né, e multiplicar o meu N1 por o N2, tá bom? Dando já direto o return dessa multiplicação, tá? Então, é a ideia da minha função área de quadrado. A outra funçãozinha seria do perímetro do retângulo, né, que era do menu da opção 2, tá? Então, de novo, vai vir dois valores para cá, vou receber um em N1, o outro no N2, que eu estou criando aqui, tá? Ela também é float, então ela retorna o perímetro. Então, lembrando que perímetro é a soma dos 4 lados, né, do retângulo, tudo bem? Então, eu tenho dois lados iguais, né, 2N1s e 2N2. Então, eu montei aqui no return, já direto, uma expressãozinha que dava isso. Ou seja, eu somei N1 com N2 e multipliquei o resultado por 2. Então, coloquei até entre parênteses para que ele faça a soma primeiro. Então, vou somar dois lados, né? Como os outros dois lados são iguais, é só multiplicar por 2, a gente já tem. Aqui a gente poderia ter feito N1 mais N2 mais N1 mais N2, daria a mesma coisa, tá bom? O resultado disso aqui é retornado, vai lá para o main e é visualizado o perímetro do nosso retângulo, tá bom? Então, só ficou apenas um comandinho lá dentro. E a outra funçãozinha seria o perímetro do quadrado, né? Então, também a mesma ideia, teríamos que somar os 4 lados. Também estou recebendo aqui nessas duas variáveis os dois valores. Aqui dentro, ó, montei a mesma ideia lá da área do quadrado. Quis fazer aquele if, tá bom? Porque se ele me mandou um N1 e um N2 para cá, esses dois conteúdos diferentes, então ele não é um quadrado, né? Então, se forem diferentes, eu dou essa mensagem que não é um quadrado, retorno 0. Se não, aí realmente eu faço a operação da soma, tá? Então, aqui eu tô fiz a mesma coisa que eu fiz lá no do perímetro do retângulo. Somei N1 com N2 e multipliquei por 2. Ou aqui eu poderia ter feito N1 mais N2 mais N1 mais N2, ou até, já que ele é um quadrado, lógico, N1 e N2 são os mesmos conteúdos, né? Já que é um quadrado, eu poderia pegar apenas um deles e fazer, por exemplo, N1 vezes 4, ou então N1 mais N1 mais N1 mais N1, daria sempre a mesma coisa, daria o perímetro do quadrado, tá? Então, eu retorno direto o resultado. Ele volta para o main e vai ser visualizado, tá? Então, aqui a gente terminou, né? Mostramos as 4 funçõezinhas. Então, lembrando que cada um desses títulos aqui eu coloquei lá na área global, né? Com seu ponto e vírgula, porque eu construí as 4 funções depois do main, mas poderia ter feito elas primeiro e depois ter feito o main. Tá bom? Então, foi um programinha aqui onde a gente fez uma revisãozinha de funções, um programinha com mais funcionalidades. Aproveitamos para usar a estrutura do switch case, né? E vamos terminando por aqui, tá bom? Muito obrigada.